Olá, nesse momento eu vou fazer o passo a passo com vocês sobre como realizar a gravação a partir de um PPT do PowerPoint, tá? Então, eu vou mostrar duas formas de se realizar esse processo. A primeira forma, vocês irão gravar o áudio individualmente, e a segunda forma, eu irei mostrar uma transição em que você grava o áudio de todo o PPT. Então, para isso, eu peguei um arquivo que eu tinha aqui de um conto, que até as princesas soltam pum, e eu tenho todo este arquivo aqui. Então, eu posso transformar este livro em uma gravação, tá? Então, qual é a primeira etapa? Eu vou começar a mostrar para vocês como eu faço para gravar o áudio separadamente, um áudio para cada slide. Então, eu venho aqui em inserir, coloco mídia, áudio e gravar áudio. Posso colocar o nome para este som, nesse caso eu vou colocar slide 1, e vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho vermelho. A partir deste momento, eu já tenho a duração do som sendo gravado. Então, eu estou gravando um áudio para esta tela. Gravei todo o áudio, por exemplo, apresentei o nome da história, o nome do autor, a editora, tudo direitinho. Eu vou clico OK, e ele me vem com este ícone. Assim que eu clico OK, ele vem com este ícone de uma caixa de som, tá? Este ícone significa que a gravação está aqui, tá? Então, se a gente clicar, o que eu acabei de falar com vocês, fazendo essa produção, está aqui. Então, o que vocês têm que fazer? Clica nessa caixinha de som, vou em formato de áudio, em reprodução, e coloco execução em segundo plano. Quando eu vou apresentar ou fazer a gravação do vídeo, né, transformar esse arquivo em vídeo, ele não vai aparecer esse ícone. Eu posso colocar que ele vai executar entre slides ou não. E aí eu tenho toda essa organização. Este é um modo, tá? O detalhe que desse processo que eu estou explicando a vocês, para cada áudio gravado, eu tenho que me atentar ao tempo. Por exemplo, esse tem 17 segundos. Então, eu vou ter que vir aqui, tá? Em transição do meu slide. Vamos lá. Designer, transições. Dos meu slide. E eu tenho que falar o tempo que vai durar esse slide. Tá? E eu tiro aqui que é ao clicar. Eu coloco após. Ali o meu vídeo tem 17 segundos, eu vou colocar aqui 17 segundos. E assim sucessivamente. Eu tenho que fazer essa programação para o áudio combinar com a hora da transição dos slides. Eu vou tirar esse áudio agora e vou explicar a segunda forma, que é muito mais fácil. Foi uma forma que eu acabei descobrindo, estudando praticamente esse final de semana, que eu estudei junto para passar para vocês. E é uma forma bem simples. Então, nesse processo, em vez de inserir, eu vou em apresentação de slide. E aí eu vou optar em gravar a apresentação de slide. E ele vai me mudar a tela, tá? Ele tá aparecendo essa mensagem aqui, porque na gravação desse slide, desta forma, dessa apresentação, eu tenho a opção de garantir, tá vendo essa fotinho aqui? Aparecer para vocês, o aluno, ele está pedindo permissão para abrir a minha webcam. Aqui não vai, porque eu já estou com outro programa de gravação que vai dar duplicidade. Mas se eu quiser desativar essa webcam, tem aqui, ó, ativar câmera ou desativar. No meu caso aqui, nesse arquivo de gravação, ele está desativado. E quando eu ativo, vai acontecer isso. Vocês vão falando e vai aparecer a fotinho aqui do lado, como está neste momento, tá? E aí eu clico, eu tenho a opção aqui, alguns recursos muito interessantes. Quais são eles? Eu tenho um marcador de texto. Então, eu posso, de repente, durante essa apresentação, dar ênfase no nome dos autores, dar ênfase na editora, dar ênfase no nome da história, tá? Isso tudo utilizando esse recurso de marcação de texto. Eu tenho outro recurso que é a caneta. A caneta a gente pode escrever para o aluno, você vê que eu não tenho muita coordenação, ou sinalizar alguma parte. E eu tenho a borracha, que vocês podem vir e apagar essas informações que vocês colocaram. Tudo isso utilizando este recurso aqui embaixo. Eu acho que o marcador de texto é um recurso bacana para se utilizar, porque vocês podem sinalizar os textos.
Você também. Aí eu tenho esses recursos, tenho aqui a webcam, se o seu computador tem webcam, é uma excelente ferramenta, porque o aluno vai ver você realizando a leitura. Agora, nós iremos iniciar a gravação. Então, aqui neste botão vermelho, vocês clicam em iniciar a gravação. Aparece uma contagem regressiva e vocês podem começar a realizar essa gravação. O que é importante durante essa gravação? Vocês fazerem uma gravação pausada, tá? Terminar de falar tudo sobre esse slide, por exemplo, até as princesas saltam pum, da editora Brinkbook e os nomes dos autores. Você fez essa apresentação. Espera um pouco, porque na hora que você passa para outro slide, ele tem que, como se fosse carregar o áudio desse slide para ir para o outro. Se você continua falando a hora que passa para o outro slide, ele corta a sua gravação. Então, na hora que você for ouvir, você vai ver que tem um corte de gravação. Então, falei tudo que eu tinha que falar, espera um pouco. Passou. Agora vocês começam a apresentar a segunda página do seu arquivo de produção do PPT. Mesma coisa, fiz a gravação, automaticamente quando eu mudo, tudo aquilo que eu falar, que eu for editar aqui, vai estar gravando neste arquivo do PPT, tá? Dou uma pausa, utilizei todos os recursos, pronto. Vou para a segunda gravação. Então, pensam nesse espaço de transição, no momento em que vocês fazem essa transição para os próximos PPTs, né? Os próximos slides, no caso. Fiz toda a gravação de todo o documento, sinalizei, conversei com as crianças, eu clico em parar. Quando eu clicar em parar, para toda a gravação aqui em diante. Para. Vou e aperto a tecla ESC do seu teclado, tá? Clico ESC. Pronto, aí ele volta exatamente para aquela tela padrão do PowerPoint, onde nós realizamos todas as gravações dos áudios e agora nós vamos transformar em vídeo. Como eu sei que concluiu essa gravação? Lembra aquele microfoninho? Ele vai estar aqui, ó. O que eu gravei nesse slide vai estar neste microfone. Por isso que é importante as pausas entre um slide e outro. Nesse slide vai estar neste microfone, tá? Então, posso ouvir e fazer todos esses ajustes ou alguma coisa que eu queira colocar a mais. Ou eu volto, tiro todos os áudios e regravo novamente, porque assim, o ideal nesse momento, que é uma excelente dica, é vocês fazerem um script daquilo que vocês irão falar em cada slide. Então, vocês têm anotado os tópicos principais que você quer explanar em cada slide, para poder fazer antes de fazer a gravação. Porque na hora que você estiver fazendo a gravação, você mantém aquele processo garantido, daquilo que você quer falar, das partes que você quer dar ênfase, tá? Fiz todo esse processo, agora nós vamos em arquivo. Só que em vez de salvar como, que é o nosso padrão normal que nós utilizamos, nós vamos colocar em exportar. Quando eu clico em exportar, eu tenho criação de vídeo. Então, eu vou criar um vídeo. Aqui eu quero que vocês estejam bem atentos. Se eu deixar nessa qualidade Full HD, o que acontece? O meu vídeo ele vai ter uma excelente qualidade, porém, na hora de eu transpor para o YouTube, ele vai estar pesado e às vezes demora muito e depende de uma internet mais potente para fazer essa transposição. Um formato que deixa uma qualidade legal no texto, porque eu também não posso, de repente eu fiz um arquivo com muitos textos e eu coloco uma resolução aqui padrão de 480, o aluno, dependendo do tamanho da letra, nem vai entender o que estava escrito. Mas a 720, esse HD de 720, que é um arquivo médio, uma qualidade moderada, ele não é tão pesado e garante uma qualidade boa entre os vídeos, tá? E aí, o que eu falo para vocês se atentarem? Durante as produções dos slides, deixam as letras maiores, com mais ênfase, utilizam-se mais de imagem e mais, assim, especificamente para você falar, transcorrer e conversar sobre esses slides, do que propriamente o texto, porque o texto ele fica com uma qualidade ruim. Por exemplo, esse conto, se a gente fosse depender só do texto que estava ali, eu teria que gravar até Full HD, porque o texto, como são imagens coladas, que eu fiz uma montagem a partir de um livro em PDF, ele ficou um pouco com uma imagem um pouco mais
uma imagem não tanto de qualidade, né? Então eu vou deixar já Full HD para a qualidade ficar excelente. Ou eu posso deixar 720. Como é um teste a vocês, eu vou deixar 720, tá? E vou criar esse vídeo. Ele vai abrir aquela pastinha de salvar como, só que agora ele já está aqui, vídeo. E aí eu coloco aqui o nome do meu arquivo, teste, pronto. E vou salvar. Automaticamente, ele está criando o vídeo. Então, se vocês virem aqui, ó, ele tem criando o vídeo. E nesse processo, ele vai fazer toda a criação desse vídeo. Essa é a etapa de utilizando todo o PPT para poder fazer a criação de um vídeo. Então, o que eu oriento a vocês, a maioria dos arquivos de PPT, ele tem essa opção de gravação de slide, de gravar slide. É uma excelente ferramenta, é uma forma bem simples para vocês fazerem essa gravação, do que ficar indo slide por slide gravando individualmente, tá bom? Agora nós vamos retornar daqui a pouco para o passo a passo como colocar esse vídeo que nós produzimos para o YouTube e transformar com aquele código que a gente tanto fala, o nosso códigozinho, tá bom? Para colocar lá na nossa plataforma Google Sala de Aula. Beijos!